Boa noite, meus colegas vereadores. Leandro Famosinho, boa noite. Não. Declaro esta sessão aberta. Não, vou buscar. Estado de Rondônia, Poder Legislativo, Câmara Municipal de Mirante da Serra, Palácio Edir Lopes Faria. Nona Legislatura, primeiro período legislativo, segunda sessão extraordinária, do dia 10/1/2025, horário às 19 horas. Primeira parte, apresentação do expediente recebido. Passa a palavra para o diretor-geral. Leitura para conhecimento do projeto de lei 1469/2025, dispõe sobre alteração da lei 756/2016 e da outras providências. Ofício 11/2025, Miranda Serra, em 7 de janeiro de 2024, ao excelentíssimo senhor Josivaldo Lousado de Oliveira, muito digníssimo presidente da Câmara Municipal de Miranda Serra, Rondônia. Excelentíssimo senhor presidente, ao tempo que cumprimentamos Vossa Excelência, tenho o presente objetivo de encaminhar essa igreja Câmara Municipal o projeto de lei 1469/2025, que dispõe sobre a alteração da lei 756/2016 e da outras providências, para que seja analisado e deliberado pelos nobres terres. Nossas considerações a essa Câmara de Vereadores, que tem muito contribuído para o bom andamento e fiscalização da coisa pública, solicitamos gentilmente a realização de sessão extraordinária para apreciação do presente projeto de lei. Atenciosamente, José Carlos Pereira de Andrade, prefeito municipal. Mensagem número 1149/2025, Miranda Serra, em 7 de janeiro de 2025. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores, o projeto de lei 1469/2025 dispõe sobre a alteração da lei 756/2016 e da outras providências que ora encaminhamos, dispõe sobre a alteração pontual da lei para adequar a realidade do município, possibilitando o atendimento à moralidade administrativa. Tendo ciência do envolvimento dessa casa de lei, através de seus pais, com a constitucionalidade das leis municipais, é que submetemos o presente projeto para apreciação e posterior deliberação. Contamos desde já com sua presença, desde já com empenho. Atenciosamente, José Carlos Pereira de Andrade, prefeito municipal. Projeto de lei 1469/2023 dispõe sobre a alteração da lei 756/2016 e da outras providências. O prefeito do município de Miranda da Serra, no uso de suas competências, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e a sanção da seguinte lei. Artigo 1º fica alterado o inciso 1, 2, 4, 5, 7 e 10 do artigo 1º da lei 756/2016, que passa a viger com a seguinte redação. Artigo 1º, inciso 1. Os que tenham contra si julgados procedente de representação formulada perante a Justiça Eleitoral em decisão transitada e julgada ou proferida por órgão colegiado em processo de apuração de abuso de poder econômico ou político desde a decisão até o transcurso do prazo de 3 anos. 2. Os que forem condenados em decisão transitada e julgada ou proferida por órgão judicial colegiado desde que condenação até o transcurso do prazo de 3 anos pelos crimes. Inciso 4. Os detentores de cargos na administração pública, direta, indireta ou funcional, que beneficiarem a si ou a terceiro pelo abuso do poder econômico ou político, que for condenado em decisão transitada e julgada ou proferida por órgão judicial colegiado, para que se realize nos 3 anos seguintes. 5. Os que forem condenados em decisão transitada e julgada ou proferida por órgão colegiado da Justiça Eleitoral por corrupção eleitoral, por capacitação ilícita, sufrágio por doação, captação ou gasto ilícito de recursos de campanha ou por conduta vedada aos agentes públicos em campanhas eleitorais que implique cassação do registro do diploma desde que até o transcurso do prazo de 3 anos. 7.
os que forem condenados à suspensão dos direitos políticos em decisão transitada e julgada ou proferida por órgão judicial colegiado por ato doloso de improbidade administrativa que importe lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito, desde que a condenação ou trânsito em julgada tenha o transcurso do prazo de 3 anos após o cumprimento da pena. 10. A pessoa física e os dirigentes de pessoa jurídica responsável pela doação eleitoral tida por ilegais por decisão transitada e julgada ou proferida por órgão colegiado da Justiça Eleitoral pelo prazo de 3 anos após a decisão. Artigo 2º da Lei de Figura da Publicação, Miranda 6, 7 de janeiro de 2025, José Carlos Pereira de Andrade, Prefeito Municipal. Leitura para conhecimento do projeto de lei 1470/2025, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional proveniente de superávit financeiro com criação de elementos de despesa e da outras providências. Ofício número 08/2025, Miranda Serra, 7 de janeiro de 2025, ao excelentíssimo senhor Josvaldo Gonzalo de Oliveira, muito vice-presidente da Câmara Municipal de Miranda Serra, Rondônia. Senhor presidente, estamos caminhando sobre o caso de lei, o projeto de lei 1470, de 7 de janeiro de 2025, que autoriza o Poder Executivo a abrir no orçamento vigente crédito adicional especial proveniente de superávit financeiro com criação de elementos de despesa e da outras providências, a fim de que seja analisado e deliberado pelos novos pares. A importância do presente projeto de lei vincula-se à suplementação orçamentária das despesas com indenizações e restituição da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Arte e Esporte, para que a mesma possa realizar devolução de recursos do Programa de Transporte Escolar Compartilhado, IR e VIR, que não foram utilizados dentro do exercício 2024, conforme a solicitação da referida Secretaria em ofício anexo ao presente expediente. Tal devolução se faz necessário para que o município realize a regular prestação de conta do Programa de Transporte Escolar. Na oportunidade, esperando nosso sincero voto e em consideração, atenciosamente, José Carlos Pereira de Andrade, Prefeito Municipal. Mensagem 1150/2025, Miranda Serra, em 7 de janeiro de 2024. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores, estamos encaminhando sobre os casos do projeto de 1470, de 7 de janeiro de 2025, com o fim de autorizar o Poder Executivo a abrir no orçamento vigente crédito adicional especial proveniente de superávit financeiro com criação de elementos de despesa no valor de R$ 11.114,38. Na classificação que a proposição especifica, a abertura desse crédito se faz necessário para adicionar o saldo no elemento de despesa que será criado para cobrir despesa com indenização e restituição, cuja finalidade é realizar a devolução do saldo de recursos que foram repassados pelo Governo do Estado, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, através do termo de adesão 35/2024, SEDUC, do Programa Estadual de Transporte Escolar Compartilhado IR, que não foram utilizados dentro do exercício, sendo assim, é necessária a devolução de recursos para regulamentar o programa de prestação de conta. Antes exposto, apresentamos o presente projeto de lei para apreciação e deliberação do fato argumentado com fruto da lei orgânica, combinado com o regimento interno, solicito recebimento e tramitação. Atenciosamente, José Carlos Pereira de Andrade, Prefeito Municipal. Projeto de lei 1470, de 7 de janeiro de 2025, autoriza o Poder Executivo a abrir no orçamento vigente crédito adicional especial proveniente de excesso de arrecadação proveniente de superávit financeiro com criação de elementos de despesa e da outras providências. O prefeito do município de Miranda Serra faz saber que a Câmara Municipal aprovou a sanção da seguinte lei. Artigo 1º. Fica autorizado o Poder Executivo a abrir no orçamento vigente crédito adicional especial proveniente de superávit financeiro no valor de R$ 11.114,38 na unidade orçamentária a seguir de acordo com o artigo 43 da Lei 4.320 e a Lei Orçamentária 1467/2024, distribuída a seguinte dotação: suplementação R$ 11.114,38. Poder Executivo, Programação, Secretaria Municipal de Educação e Cultura,
transporte escolar compartilhado e vinho, elementos espelhos, 33,90, indenização e restituição, valor R$ 11.114,38. Fonte de recurso, transferência do Estado a convênio de instrumento congênito vinculado à educação. Artigo 2º. O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recurso proveniente de superávit financeiro, fonte de recursos 2.571, transferência do Estado referente convênio e instrumento de congênito vinculado à educação. Recurso do exercício anterior, superávit financeiro, valor R$ 11.114,38. Artigo 3º, faz parte dessa lei o anexo 1, memória de cálculo. Artigo 4º, essa lei em vigor a data de publicação. Anexo 1, memória de cálculo. Elementos espelhos, 33,93. Valor suplementar, R$ 11.114,38. Disponibilidade financeira, R$ 11.114,38. Superávit do exercício, R$ 11.114,38. Miranda Serra, 7 de janeiro de 2025. José Carlos Pereira de Andrade, prefeito municipal. Leitura para conhecimento do projeto de lei 1471/2025, que autoriza o Poder Executivo a abrir um orçamento vigente crédito adicional especial proveniente superávit financeiro e da outra providência. Ofício 10/2025, Miranda Serra, 7 de janeiro de 2025, a excelentíssimo senhor Josvaldo Ousado de Oliveira, ministro presidente da Câmara Municipal de Miranda Serra, Rondônia. Senhor presidente, estamos caminhando em busca da casa do projeto de lei 1461, de 7 de janeiro de 2025, que autoriza o Poder Executivo a abrir no orçamento vigente crédito adicional especial proveniente do superávit financeiro e da outra providência, a fim de que seja analisado e deliberado pelas novas partes dessa casa. Verso o presente projeto de lei viabilizar a devolução de recursos financeiros da Lei Suplementar 195, de 8 de julho de 2022, amplo conhecido como Lei Paulo Gustavo, LPG, que tem como objetivo a realização de ações emergenciais destinadas ao setor cultural em decorrência da pandemia Covid-19, conforme a solicitação da Secretaria Municipal de Educação e Esporte, em cópia do contrato de recurso anexo. O presente projeto de lei tem a suma importância em permitir à Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte para a realização da devolução dos recursos, uma vez que o mesmo não foi executado. Diante disto é que encaminhamos o presente matéria para ser analisado e deliberado pelos novos partes. Na oportunidade, externamos nosso sincero voto e ensino em consideração, atenciosamente, José Carlos Pereira de Andrade, prefeito municipal. Mensagem 151/2025, Miranda Serra, em 7 de janeiro de 2025. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores, encaminhamos a Augusta Casa de Lei o projeto de lei 1471 de 7 de janeiro de 2025, que autoriza o Poder Executivo a abrir um orçamento vigente crédito adicional especial proveniente superávit financeiro e da outra providência, proveniente à Lei Complementar 195, de 8 de julho de 2022, Lei Paulo Gustavo, regulamentada pelo Decreto 11.525 de 11 de maio de 2023, no valor de R$ 116.549,64. Para análise e votação do nosso índice. O presente projeto de lei encomenda objetiva a abertura de crédito no orçamento vigente para que seja efetuada a devolução do recurso da Lei Complementar 195 de 8 de julho de 2022, amplo conhecido como Lei Paulo Gustavo, que tem como objetivo a realização de ações emergenciais no setor cultural em decorrência da pandemia Covid-19. Considerado que os referidos recursos não forem executados, será necessário incorporar no orçamento por meio de abertura de crédito adicional por superávit financeiro, conforme a solicitação da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte. Assim caminho a esta Casa de Lei o projeto de lei para apreciação e deliberação. Atenciosamente, José Carlos Pereira de Andrade, prefeito municipal. Projeto de lei 1471, de 7 de janeiro de 2025, autoriza o Poder Executivo a abrir no orçamento vigente crédito adicional especial proveniente de superávit financeiro
e da outras providências. O projeto, o prefeito do município de Miranda da Serra, Estado de Rondônia, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica autorizado o Poder Executivo a abrir no orçamento vigente crédito adicional especial proveniente do superávit financeiro na importância de R$ 116.549, R$ 116.549,64 na unidade orçamentária a seguir de acordo com o artigo 43 da Lei 4.320/64 e a Lei Orçamentária Anual 1467/2024, distribuído a seguinte dotação: suplementação R$ 116.549,64. Poder Executivo, Secretaria Municipal de Educação e Esporte, Programação, Ações Culturais, Lei Paulo Gustavo, elementos P33.90.93, indenização e restituição, valor R$ 33.601,26. Elementos P33.93, indenização e restituição, valor R$ 82.948,38. Fonte de recursos, transferência da lei destinada ao setor cultural, da Lei Complementar 195/2022, artigo 5º, audiovisual. Fonte de recursos, transferência destinada ao setor cultural, da Lei Complementar 195/2002, artigo 8º, audiovisual. Artigo 2º. O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recurso proveniente desse superávit financeiro, fonte de recursos 2.715, recursos de outras fontes de exercício anterior, transferência destinada ao setor cultural, Lei Complementar 195/2022, artigo 5º, audiovisual, fonte de recurso, STN, fonte de recurso 2.716, recursos de outras fontes, recursos do exercício anterior, transferência destinada ao setor cultural, Lei Complementar 195/2002, artigo 5º, audiovisual, fonte de recurso, STN. Artigo 3º, faz parte dessa lei o anexo 1, memória de cálculo. Artigo 4º, lei divulgou na data de publicação. Anexo 1, memória de cálculo, quadro para solicitação de crédito. Elementos P 33.90, 93, 33.601,26. Elementos P 33.90, 93, 82.948,38. Disponibilidade financeira, R$ 33.601,26. Superávit financeiro, R$ 33.601,26. Disponibilidade financeira, R$ 82.948,38. Superávit financeiro, R$ 82.948,38. Miranda da Serra, 7 de janeiro de 2025. José Carlos Pereira de Andrade, prefeito municipal. Leitura para conhecimento do projeto de Lei 190 da Mesa Diretora 2025, que dispõe sobre alteração da Lei 914/2019, que estabelece a nova estrutura do Poder Legislativo do município de Miranda da Serra e da outra providência. Projeto de Lei 190 da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Miranda da Serra, 9 de janeiro de 2025. Dispõe sobre a alteração da Lei Municipal 914, de 8 de março de 2019, que cria a nova estrutura administrativa do Poder Legislativo do município de Miranda da Serra e da outras providências. A mesa diretora da Câmara Municipal de Vereadores, no uso de suas atribuições que lhe confere a lei orgânica e o regimento interno, faz saber que o plenário aprovou e o prefeito promulga a seguinte lei. Artigo 1º. A Lei 914, de 8 de março de 2019, estrutura administrativa do Poder Legislativo do município de Miranda da Serra, passa a viger com as seguintes alterações. Artigo 2º. A estrutura administrativa do Poder Legislativo de Miranda da Serra é constituída de cargos, de provimentos, em comissões de livre nomeação e exoneração pelo presidente da Câmara, passa a vigorar, representada pelo organograma constante nos anexos 1, 2, 3 desta lei. Artigo 3º, inciso 1º, 2, 3, 4, 5, permanece. Inciso 6º, chefe de gabinete da presidência. Inciso 7º, 8º, permanece.
Inciso 9. Agente de contratação e pregoeiro. Inciso 10. Permanece. Artigo 8º. São atribuição do chefe de gabinete da presidência. 1. Receber, protocolar papéis destinados à Câmara, interno e externo, encaminhado à Secretaria Administrativa para conhecimento imediato do presidente da Câmara e as demais autoridades do Legislativo. 2. Digitar texto que tenha ligação direta aos trabalhos de interesse geral do Legislativo e conferir após a digitação sob supervisão e orientação dos vereadores, do diretor-geral, do procurador jurídico da Câmara ou do contador da Câmara. 3. Encaminhar a publicação em jornal dos atos da Câmara, mediante orientação do diretor-geral, do procurador jurídico, acompanhar as publicações, selecionar, levar os exemplares para conhecimento e interesse e, quando for o caso, arquivá-los. 4. Fazer relações simples de ofício, cartas, memorandos e demais documentos oficiais internos e externos. 5. Colher mediante orientação do diretor-geral da Câmara Municipal, assinatura dos vereadores, proposições, livros e folhas de presentes, atas e outros. 6. Transcrever em atos e livros próprios, registrar proposições em livros ou ficha, guardar e conservar todas as publicações da Câmara, manter atualizados em local próprio os arquivos já existentes, livros de registro fichado, revistos sempre sob supervisão e orientação do diretor-geral. 7. Executar mandatos pessoais, prestar informação simples pessoal ou por telefone e encaminhar visitante. 8. Receber, transferir recado, atender diretores, chefes, secretários, executivos, vereadores e demais dirigentes da autoridade. 8. Cuidar de correspondência, executar outras tarefas e a elas relativas. 10. Executar outras tarefas fins. Parágrafo 1º. O cargo do chefe de gabinete da presidência é de natureza política, tendo como característica principal o exercício de atividade de assessoramento direto, de confiança e representação institucional junto à presidência. Parágrafo 2º. O cargo do chefe de gabinete é equiparado ao cargo de secretário municipal, sendo de livre nomeação e exoneração pelo presidente da Câmara. Artigo 9º. São atribuições do agente de contratação e pregoeiro. 1. Tomar decisão em prol a boas condições de licitação. Dar ao impulso procedimento, inclusive por meio de demandas às áreas das unidades de contratações para fim de saneamento na fase preparatória. 2. Providenciar minuta digital da licitação a ser analisada pelo corpo jurídico do órgão. 3. Providenciar a documentação requisitada pelo Tribunal de Contas do Estado de Rondônia e demais órgãos de fiscalização e controle interno. 4. Acompanhar os trâmites da licitação, promover diligências, se for o caso, para que o calendário de contratação de que trata a resolução se refere ao plano anual de contratação seja cumprido, observando ainda o grau de prioridade da contratação. 5. Conduzir a sessão pública de licitação e promover as ações. Letra A. Receber, examinar e decidir a impugnação e expedido de esclarecimento ao edital de seus anexos e requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração desses documentos, caso necessário. Letra B. Verificar a conformidade da proposta mais bem classificada com os requisitos estabelecidos no edital. Letra C. Verificar e julgar as condições de aplicação. Letra D. Sanear erros ou falha que não altere a substância das propostas. Letra E. Encaminhar a comissão de contratação quando for o caso. 1. Os documentos de habilitação, caso se verifique a possibilidade de saneamento de erros ou falha que não altere a substância dos documentos e a sua validade jurídica conforme disposto para o primeiro do artigo 64 da Lei Federal 14.133 de 2021 e 2. Os documentos relativos aos procedimentos
auxiliar previsto no artigo 78 da Lei 14.133 de 2021. Letra F. Negociar, quando for o caso, condições mais vantajosas com o primeiro colocado. Letra G. Indicar ao vencedor do certame. Letra H. Conduzir os trabalhos da equipe de apoio. E letra E. Encaminhar o processo instruído após o encerramento da fase de julgamento de habilitação, exaurido dos recursos administrativos e a autoridade superior para a adjudicação e a homologação. Parágrafo 1º. Além das atribuições previstas nesse artigo, o agente de contratação deverá observar e cumprir as disposições estabelecidas na Resolução Legislativa 076 de 31 de março de 2026, que dispõe sobre a atuação do agente de contratação no âmbito do Poder Legislativo, bem como a atribuição prevista na Lei Federal 1433, de 1º de abril de 2021, Lei de Licitação e Contrato Administrativo. Artigo 10. São subordinados ao diretor-geral os seguintes setores e divisões: 1. Divisão de controle interno. 2. Divisão de orçamentário financeiro. 3. Divisão de pessoal, controle de processo administrativo. 4. Divisão de patrimônio, almoxarifado e transporte. 5. Divisão de redação e comissão. 6. Divisão de protocolo e arquivo. 7. Divisão de plenário e informática. 8. Setor de limpeza. Seção 3. Divisão de pessoas e controle de processo administrativo. Artigo 13. São as atribuições da divisão de pessoal e controle de processo administrativo. Inciso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Permanece. 12. Elaborar folha de pagamento mensais e os demais atos inerentes ao pessoal. 13. Elaborar e acompanhar o procedimento para a montagem de processo administrativo e os demais documentos relacionados ao processo. Seção 4ª, divisão de patrimônio, almoxarifado e transporte. Artigo 14. São atribuições da divisão do patrimônio, almoxarifado e transporte. Inciso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Permanece. Inciso 24. Acompanhar o controle do odonto e controle de combustível. 25. Elaborar e publicar no portal de transparência ordem de tráfego. 26. Comunicar ao diretor-geral sobre qualquer necessidade de manutenção percebida nos veículos. 27. Desempenhar outras atividades que não foram atribuídas. Perdoa aí, gente, não estou bem. Seção 6. Divisão de protocolo e arquivo. Artigo 16. São atribuições da divisão do protocolo e arquivos. 1. Receber, expedir, registrar, classificar, atuar e controlar a distribuição de processos e demais documentos de interesse da Câmara. 2. Informar sobre a localização de processos e demais documentos. 3. Zelar pela guarda temporária e conservação dos documentos sob responsabilidade. 5. Fazer publicação e encaminhar matérias para publicação na imprensa oficial da ARON. 6. Protocolar projeto de lei, resolução de decreto, requerimentos e demais atos oficiais. 7. Acompanhar o procedimento do sistema do processo eletrônico SAPL. 8. Arquivamento de documento em geral. 9. Desempenhar outras atividades que lhe forem atribuídas. Seção 7ª. Setor de limpeza. Artigo 17. São atribuições do setor de limpeza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Permanece. Seção 8ª. Divisão de plenário e informática. Artigo 18. São atribuições da divisão de plenário e informática. Inciso 1. Acompanhar os trabalhos da sessão plenária, ordinária, extraordinária, garantir o funcionamento do ar-condicionado, som, filmagem, transmissão, etc. 2. Fazer as edições e publicação das transmissões das sessões no portal de transparência, Facebook, YouTube, etc. 3. Manter o de informática em pleno funcionamento. 4. Desempenhar outras atividades que lhe forem atribuídas. Artigo 2º. Altera o anexo 1 e 2 e 3 da Lei Municipal 914, de 8 de março de 2019, passando a vigorar conforme o anexo 1 e 2 desta presente lei. Artigo 3º.
revoga o artigo 18 da Lei Municipal 959 de 2019, que dispõe sobre a criação da ouvidoria da Câmara Municipal de Miranda da Serra, Rondônia. Artigo 4º, revoga a Lei Municipal 1202/2022, que altera a Lei Municipal 914 de 8 de março de 2024 e dá outras providências. Artigo 5º, essa lei figura na data de publicação, com seus efeitos retroagindo a 2 de janeiro de 2025, revoga-se as disposições contrárias. Anexo 1 é o organograma, plenário, mesa diretora, chefe de gabinete da presidência, procuradoria jurídica, assessoria parlamentar, agente de contratação pregoeiro, diretoria geral, secretário legislativo, divisão de controle interno, divisão de administrativo orçamentário, divisão de almoxerifado e transporte, divisão de redação e comissões, divisão de processos de pessoal e processo, divisão de protocolo e arquivo, divisão de plenário informático, setor de limpeza. Anexo 2, cargos, referência e vagas, procurador jurídico, CC81, diretor-geral, CC71, chefe de gabinete de presidência, CC61, agente de contratação e pregoeiro, CC51, controle interno, CC51, assessor parlamentar, CC38, chefe de divisão de pessoal em processo administrativo, CC21, chefe de divisão de patrimônio, xerifado e transporte, CC21, chefe de divisão de redação de comissões, CC21, chefe de divisão de orçamento e finanças, CC21, chefe de divisão de protocolo e arquivos, CC21, chefe de divisão de plenário e informático, CC21, encarregado de limpeza, CC11. Anexo 2, escala de vencimento em cargo comissionado, CC8, 650, 3.804,80, CC7, 580 e 3.000, CC6, 520, 2.300, CC5, 410 e 1.560, CC3, 402, 1.435, CC2, 390, 1.420, CC1, 195, 405. Mesa diretora, Josvaldo Rosário de Oliveira, presidente, Brenda Nunes Henrique de Paiva, vice-presidente, Martins Freire da Silva, primeiro secretário, Francisco Gregório Ferreira, segundo secretário. Justificativa ao projeto de lei 190/2025, aos senhores vereadores. O referido projeto de lei apresentado é uma demanda necessária para a reorganização da estrutura administrativa, os níveis hierárquico, orgânico e funcional da Câmara Municipal de Miranda da Serra e define as atribuições comuns e as especifica dos órgãos de direção, divisão, assessoramento e coordenação de serviço, bem como dos cargos de provimento em comissão e a gratificação de funções de confiança. Artigo 51, inciso 4 da Constituição Federal e o artigo 63, inciso 16 da Constituição Estadual e o artigo 34, inciso 1 da Lei Orgânica Municipal determina que a organização administrativa com a criação e extinção de cargo é de competência privativa da Câmara Municipal. Considerando a necessidade de reestruturação de cargo com extinção de alguns e criação de novos, bem como o reenquadramento dos já existentes com melhor definição dos requisitos necessários para a investidura dos cargos, deixando expresso cargo de comissão e os de nomeação em função gratificada, atendendo mais precisamente os requisitos legais, trazendo uma segurança jurídica ao servidor desta casa. Assim, diante do quantitativo de alteração, entendemos que ser melhor fazer esse ajuste, uma vez que a referida estrutura administrativa encontra-se defasada. Portanto, a aprovação dessa proposta, que passará regularmente à organização administrativa dessa Câmara, é fundamental. Diante do exposto, conclamamos aos nobres pares para a aprovação dessa importante matéria. Miranda da Serra, em 10 de janeiro de 2025, mesa diretora, Josvaldo Rosário de Oliveira, Brenda Nunes Emerick, Martins Freire da Silva, Francisco Gregório.
Retorno, Excelentíssimo Presidente. Senhor Presidente, me concede apenas um minuto, senhor presidente. Não havendo ordem do dia, por isso não me inscrevi, mas gostaria de deixar registrado a sua excelência para que pudesse, através da Secretaria-Geral da Casa, colocar à disposição das comissões a leis 756 de 2016 e a 914 de 2019, por favor, a partir da início da semana. Ok. Segunda parte, palavra vaga aos vereadores inscritos. Não havendo, declaro ordem do dia. Não havendo matérias a ser votada. Terceira parte, período de explicação pessoais. Convido o excelentíssimo Francilano. Excelentíssimo vereador Luiz. Retire a palavra, presidente. Declaro esta sessão encerrada.